a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Lia um verso na Bíblia. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia hoje, de uma versão bíblica que é a Bíblia para Todos, eu recomendo essa versão bíblica, que é da Sociedade Bíblica Portuguesa, mas vou ler da versão Bíblia para Todos uma passagem que é o título da mensagem, por assim dizer, e é: parem um pouco e procurem saber qual é o caminho a seguir. Parem um pouco. É preciso parar e procurar saber. Vivemos continuamente numa azáfama e todas as pessoas procuram, de alguma forma, através daquilo que fazem, encontrar a sua identidade ou, muitas das vezes, satisfazer as ansiedades da sua alma. Chama-me muita atenção a carta de João, a terceira carta, quando falava sobre a prosperidade da alma, que a tua alma esteja bem, e é uma carta muito pequena, mas também muito profunda, e temos muitas das vezes questionar-nos nós como é que está a nossa alma, porque a nossa alma muitas das vezes não está equilibrada. E com este pensamento queria levar-nos aos versículos que o Luís compartilhou de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, simplesmente para agarrar aqui numa passagem bastante importante, e também desta mesma Bíblia para Todos, a versão bíblica da Sociedade Bíblica Portuguesa, diz no verso 5, da segunda carta a Timóteo: lembro-me bem da tua fé, uma fé sem fingimento, com a que tiveram antes de ti a tua avó Loide e a tua mãe Eunice, e tenho a certeza que é a mesma fé que tu tens, dizia Paulo a Timóteo. Por esse motivo, eu quero lembrar-te que conserves sempre bem vivo, diz comigo, o especial dom de Deus. O especial dom de Deus. Não é só o dom de Deus, senão o dom de Deus é algo especial para as nossas vidas, que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois o Espírito que Deus nos deu, repetem, vamos repetir juntos? O Espírito que Deus nos deu não é de medo, falou o Luís, compartilhou acerca disto, não é de medo, mas sim de poder, neste caso, de coragem. Nesta versão bíblica apresenta-se como coragem, poder, coragem, amor e domínio próprio. Nesta versão bíblica apresenta mente sã, sound mind, é aquilo que diz na versão King James Version, e na versão amplificada, neste caso, apresenta-o tal como é a versão mais correta. Amor e bom senso. Diz comigo, bom senso. Aquilo que eu vejo hoje em dia que faz mais falta é ter bom senso. Há uma grande lacuna na correria da vida por bom senso. O bom senso também tem que ver com o senso comum das coisas. As pessoas não conseguem ter bom senso se não adquirem o correto senso comum daquilo que as rodeia e o verdadeiro conceito da fé que têm em Cristo Jesus e de quem são em Cristo Jesus. Não sei se me acompanhas, eu vou tratar que cheguemos a bom porto. E continua dizendo, não te envergonhes, diz comigo, não te envergonhes. Portanto, de dar testemunho do nosso Senhor, nem te envergonhes de mim. Paulo estava preso quando escrevia isto, porque estou preso por causa dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, deve estar pronto, diz pronto, para sofrer comigo.
por amor do Evangelho. Alguns dizem parte de sofrer, mas Paulo repetidamente fazia ênfase, sofre, pois, penalidades como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque Deus é que nos salvou, verso 9, e vamos parar no verso 9, Deus é que nos salvou e nos chamou, diz comigo, de um modo especial. Não foi, diz comigo, não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. E dizemos todos, amém, glória a Deus. Então aqui primeiro ressalta-me a palavra bom senso. Bom senso que é equivalente a que uma pessoa detenha um apurado sentido daquilo que o rodeia, de senso comum, e, portanto, ter uma mente sã, ou, por outras palavras, ter uma mente equilibrada, uma mente que é coerente. Hoje em dia há bastante incoerência, inclusive dentro da igreja, ok? Toda a gente sabe o que é coerência? Toda a gente sabe o que é incoerência, ok? Então, e chama-me também a atenção outro ponto. Ele diz a Timóteo, não tenhas vergonha. As pessoas cada vez mais têm vergonha. E o sentido da afirmação das pessoas, as pessoas afirmam-se na sua forma de vestir, na sua forma de falar, naquilo que fazem, exatamente para evitarem terem vergonha. Há muitos cristãos que têm vergonha de darem testemunho de Cristo. Há muitos cristãos que têm vergonha de testificarem acerca do seu passado. Há muitas pessoas que estão neste ministério e muitas das vezes têm vergonha de refutarem-se a este ministério remar, ou à igreja à qual pertencem. Têm vergonha, e Paulo aqui faz o ênfase em não ter vergonha. Simplesmente são 4 pontos. E em seguida diz-lhe, prontos para sofrer. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas evitam o sofrimento. Eu não gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. E ninguém está predisposto, apto, mentalmente, emocionalmente e sentimentalmente para sofrer. Mas Paulo deixa bem claro que estejas pronto para sofrer por causa do Evangelho, por causa da causa de Cristo. E, como último, enfoca muito bem e claramente, não é pelos nossos méritos. Temos um dom especial, temos um plano, um propósito especial em Cristo Jesus, mas não é pelos nossos méritos. Nós não merecemos nada disto. Não somos bons, não estamos preparados, mas Ele tinha uma graça preparada de antemão em Cristo Jesus, e isto é tudo por Ele e por causa dEle e nele. Então, tendo visto isto, agora eu quero que nós nos refutemos a uma escritura, a 2 histórias, para ver se conseguimos ver como tudo isto faz sentido. Vamos à história do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25. E vamos ler até o verso 42, porque depois vamos entrar de uma história a outra história. 4 pontos, recordam-se dos 4 pontos? Bom senso. Segundo ponto. Não beberam café esta manhã? Primeiro ponto é ter bom senso, mente sã, equilibrado, coerente. Segundo ponto é não ter vergonha. Terceiro ponto, prontos para sofrer. 4 pontos, salvos, não por mérito, mas o mérito é todo de Jesus. Então, o bom samaritano. Esta parábola, ou história, ilustração, vem à razão que um advogado, um certo doutor, conforme diz a palavra de Deus, verso 25, eis que se levantou um certo doutor da lei, alguém refutado como um conhecimento bastante amplo da palavra de Deus. E este homem, diz a palavra do Senhor, tentando a Jesus, tentando significa quis pôr à prova a Jesus Cristo.
significa, ele nem sequer conseguiu identificar que o próprio Jesus era a lei. Mas, no entanto, era um homem, um advogado, um homem preparado, podemos assemelhá-lo a um homem com bastante capacidade intelectual. E disse-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Agora aqui, nestes versos dos 25 ao 28, vamos ver aqui o primeiro ponto do bom senso. Este homem não tinha muito bom senso e começamos já a ver aqui. E não era nada coerente. A primeira pergunta que ele faz, um doutor da lei, evidentemente era fariseu, embora não esteja explícito, mas é implícito que era um fariseu. Esta pergunta não podia ser posta desta maneira. Exatamente porque a vida eterna não podia ser por herança. Um filho, és primogênito por herança. Mas a vida eterna somente se alcança por merecê-la. Ele poderia ter dito ter feito a prova que estava a fazê-la a Jesus, mas tinha que ter formulado a pergunta de outra forma. Tinha que ter dito: Senhor, o que farei para merecer a vida eterna? Então aqui já ele começa de um pé totalmente equivocado, com um senso comum totalmente deturpado. Assim muitas pessoas arrancam de um pé equivocado na sua vida, pretendendo muitas vezes saber, mas não sabem, porque não param para procurar saber. Recordemos o título: procurar saber qual é o único caminho. Jeremias, capítulo 6, versos 16 e em adiante. Procurar saber, parar para procurar saber. Este homem parou, mas sim para provar a Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: o que está escrito na lei. Então tu és um doutor da lei, tu és experimentado, tu sabes o que é que diz a lei. Jesus refutou-se sempre à palavra de Deus, refutou-se àquilo que estava escrito, dando-lhe a autoridade à sola Escritura. Somente à Escritura. E em seguida, diz: como lês? Como entendes? Porque a semente que cai à terra é aquela e dá fruto. Recordem-se aquilo que foi compartilhado, como não frutificamos. E como é que frutificamos? Aquele que ouve e entende, a palavra de Deus. Muitos são aqueles que ouvem, param para ouvir, mas não entendem, não frutificam, porque têm uma falsa percepção, um falso entendimento, têm um entendimento autónomo, à sua própria maneira, das Escrituras. Então já se afoga por os cuidados da vida, pelos afanes, pelos medos, por aquilo que seja. Mas então a semente já não germina, não dá fruto. Então diz que Jesus Cristo refutou-se primeiramente às Escrituras. E em seguida diz-lhe: então como é que tu a entendes? Como é que tu lês? E ele automaticamente refuta-se às Escrituras de Deuteronômio 6.5, ele conhecia a lei, e de Levítico 19.18, e diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças, e todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele conhecia as Escrituras. Muitos conhecem as Escrituras. Muitos congregam-se no nome de Jesus Cristo. Muitos são filhos de obreiros, são filhos de pastores. Muitos. Mas a vida eterna não vem por herência. Não heredas a vida eterna. Não heredas a salvação. Não heredas o caminho. Não é suficiente. Não é suficiente com o tempo que levas no ministério. Não heredas a salvação. É necessário que entendas a Escritura. Ele perguntou-lhe: então como é que tu entendes isto? Está bem? O que é que dizes? Mas como é que tu a entendes? Tu lês e agora como é que tu entendes? Quando ele diz como lês, exatamente qual é o entendimento que tu tens da Escritura. E Jesus Cristo diz-lhe: ok, caro amigo, tu respondestes bem. Respondestes bem, então agora faz isto. E algum de vocês tem a Bíblia? Faz isto? Conhecem a Escritura? O que é que Jesus lhe estava a dizer?
Basicamente, era isto. Tu sabes, mas não fazes. Tens uma grande lacuna de bom senso. Há uma ausência de bom senso na tua vida. Há uma ausência de coerência. A tua mente não está equilibrada. Porque tu sabes, mas não consegues pôr em prática. Tu queres mudar de comportamento, mas não queres que seja transformada a tua alma. E muitas pessoas vêm à igreja e muitas pessoas estão aqui porque querem tratar de mudar de comportamento, querem ser melhores pessoas, querem comportar-se melhor, querem ser aceitos, porque provavelmente, inclusive, têm vergonha da forma como se comportam. Mas têm vergonha, mas não têm bom senso. Não conseguem obter bom senso, porque o bom senso obtém-se através da transformação da alma. Então, a mente sã, a mente equilibrada, alcança-se através do único caminho. Para e procura saber qual é o único caminho. E continua Jesus Cristo, faz isto e viverás. Estava a deixar-lhe implícito que não podia ser em base de esforços pessoais que iria alcançá-lo. Então o que é que ele percebeu automaticamente? Era uma pessoa preparada, ele percebeu automaticamente o que é que Jesus lhe estava a dizer. E então ele, querendo justificar-se no verso 29, assim mesmo disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Como para dizer, bom, como é que agora fazemos isto? Como é que nós fazemos isto? E aqui entramos já no parâmetro da vergonha. Aparentemente parecia que tinha vergonha, mas não tinha vergonha nenhuma. Porque ele tratou automaticamente de justificar-se. E assim é muitas pessoas. Muitas pessoas querem justificar-se elas mesmas, podendo simplesmente beneficiar da justificação em Cristo Jesus. E o que é que aconteceu aqui? Aparentemente parecia que ele podia ter algum tipo de vergonha ao ser confrontado com a sua situação pessoal. Mas não. Ele não teve nenhum tipo de vergonha. Então foi o antídoto. Vergonha, mas sem tipo de vergonha. Como a gente diz às vezes para as pessoas, este tipo não tem a mínima vergonha. Como em espanhol diz, tem mais cara que espalda. E incrivelmente hoje em dia temos os lugares de culto, de reunião, cheios de cristãos, com mais cara que espalda. Não têm a mínima vergonha. Mas, no entanto, têm vergonha de dar testemunho da obra de Deus. Provavelmente porque encontram-se no patamar da incoerência, tal como este homem se encontrava. Sabia, mas não conseguia viver. A transformação da sua alma não tinha ainda acontecido. Ele conhecia a Escritura, mas a Escritura ainda não o tinha transformado a sua alma. Estava na sua mente, mas não tinha transformado o seu coração. Não tinha transformado o seu ser. E aqui encontramos a Escritura do não ter vergonha. Paulo várias vezes falou acerca de não ter vergonha. Em Romanos, quando eu falava acerca da justificação pela fé, ele diz, não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem, primeiramente os judeus e também aqueles que não o são. Poder de salvação. Crer no Evangelho. Então, quem é o meu próximo? E quando ele está a dizer quem é o meu próximo, ele está nesta justificação como que a fazer o fincapé de estar determinado aquele mesmo, através dos seus méritos pessoais, através de executar aquilo que lhe fosse mandado fazer, através de cumprir a lei, através de cumprir os mandamentos, que ele pudesse alcançar a salvação da sua alma. E incrivelmente, na graça, no tempo de graça que nós temos, parece que muitas das vezes nós caímos no mesmo erro, em querer alcançar a salvação por meio daquilo que fazemos. E na realidade, Deus não está nada interessado daquilo que nós podemos fazer por Ele. Deus está interessado na nossa vida, na nossa alma,
em todo o nosso ser, na nossa absoluta rendição ao amor de Cristo. Não naquilo que nós possamos fazer por Ele, mas naquilo que Ele fez por nós. E então começou Jesus Cristo a dar-lhe a ilustração. E aqui passamos aos pontos seguintes. Do pronto para sofrer e da salvação pela graça, salvação pelos méritos de Jesus Cristo. E nesta história do bom samaritano, todos nós conhecemos tão bem. Tantas vezes, há tantas ilustrações como é que te chamas? Que eu já me esqueci o teu nome. E a Ruilsa fez umas obras de teatro tão interessantes. E nesta história tão bem ilustradas em tantas obras de teatro e tantas coisas que às vezes nós não conseguimos, na realidade, identificar quem é quem no meio desta ilustração. E Jesus Cristo começa a contar-lhe então uma história. E disse-lhe: um certo homem descia a Jerusalém, a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram-no e espancaram-no e retiraram-se, deixando-o ali meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho, diz comigo, um certo pastor, um sacerdote. Era um sacerdote, um pastor. Então ia ao pastor, chique-chique, todo contente, e vendo-o, há versões bíblicas que dizem passando largo, há outras que dizem passou para o outro lado. Ok? Viu a pessoa caída. Agora o que é que tu vais pensando nisto? Quem é que era o homem que foi espancado? Quando Jesus Cristo conta esta história, o que é que ele está a ilustrar acerca do homem? Ok? E quem é que era o samaritano? Ok? O sacerdote está totalmente identificado. Estamos de acordo? E a seguir, quem é que passou? Um levita. Um levita que é descendente da tribo de Levi. Ok? Também está identificado. Significa, tanto o sacerdote como o levita eram, naquela altura, duas pessoas altamente bem posicionadas na hierarquia social judaica. Eram creme de la creme. Ok? Eram pessoas muito bem posicionadas socialmente, de uma linhagem com bastante... respeitavam-nos bastante. Mas o que é que aconteceu? Quer ao sacerdote, quer ao levita. Um passou para o outro lado. E o levita, diz a palavra de Deus, que ainda chegou a vê-lo. As escolas de pensamento diz que ainda chegou, viu, mas, no entanto, seguiu a sua jornada. Mas, no entanto, apareceu quem? Um samaritano. Toda a gente sabe que os samaritanos não tinham uma boa relação com... E o que é que fez o samaritano? O que é que fez? Apanhou... Toda a gente sabe esta história. Ajuda-me que é para ser mais rápido. Vamos. Força. O que é que fez? Ajudou. Agachou-o, tomou-o, pôs sobre a sua cavadora e levou-o, deixou-o num mesão para que... E deixou 2 denários. Que naquela altura, relativamente a isto, diz que aquilo era o salário praticamente de uma jornada inteira de trabalho. Esta pessoa não era uma pessoa muito rica, mas deu aquilo que tinha. Agora a questão aqui é que o sacerdote, o que é que ilustra o sacerdote? Os religiosos, mas bem, sobre todas as coisas, o que é que ilustra? Que sentido? O egoísmo que todos temos. E o que é que ilustra, neste caso, o levita? Um foi tão egoísta que passou para o outro lado. E o outro, apesar de que viu, como nós continuamos a ver dia a dia, vemos situações de extrema miséria, situações de dor. E o que é que acontece? Vemos, mas parece que cada vez vamos ficando mais indiferentes.
o egoísmo e a indiferença que se vai recalcando dentro da religiosidade que se justifica ela mesma, dentro dos rituais religiosos da cultis cultitis, pastor pastorzitis, reverendo reverenditis, do saber, mas incoerentemente não fazer, a falta de equilíbrio da mente sã e a vergonha completa de saber e então a vergonha com a sem vergonha. Paralelamente, vergonha, mas sem vergonha. E a incapacidade de sofrer pelo próximo. No entanto, Paulo dizia a Timóteo, estejas preparado para sofrer pelo Evangelho. E em seguida, diz a palavra do Senhor, perguntou-lhe, pois quais destes 3 homens tiveram, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu no verso 37, aquele que usou com ele de misericórdia. Em algumas Bíblias diz de compaixão. Disse-lhe, pois Jesus, pois vai e faz da mesma maneira. Vai e ser coerente. Vai e equilibra a tua vida. Sai daqui e ser cristão. Vai e não peques mais. Vai e sai daqui depois de ter estado a contas com Jesus Cristo. Amém? Precisava que me pusessem isto aqui a trabalhar, por favor. Deixa eu trabalhar, depois não sei a que horas é que vou. Vai e ser coerente. Vai e equilibra a tua mente. Em seguida vamos fazendo uma longa história curta, para ver se eu consigo fazer isto rapidamente. E daqui Jesus Cristo, aconteceu que indo com eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, esta aldeia é Betânia, ou Betânia, e uma certa mulher, diz comigo, chamada Marta que estava com Maria, seria? Ou com Joaquina? Hã? Quem é Marta? Marta? Olá, Marta. Era a Marta. A Marta estava com a... Não era com a Sara, era com a Maria. Ok. Estava a Marta com a sua irmã e recebeu-o na sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Sara, não, Maria. E ia sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Agora, Marta, porém, diz comigo, andava distraída. Marta andava distraída em muitos serviços. Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar? Não podes herdar, tens que merecer. Vai e faz isto. Viste qual é que foi? Faz, pratica. Ok, nós estamos acostumados a operar desta maneira. Se eu faço isto, obtenho aquilo. É ou não é assim? Nós dizemos aos nossos miúdos, olha, se tu te portares bem, se tu te portares bem, vais receber um prémio. Desde pequeninos fomos ensinados assim. É ou não é? É coerente, não é? Se uma pessoa se porta bem, significa hoje em dia no mercado de trabalho, se tu vais para uma empresa e és produtivo, és galardoado pela tua produção. Está bem? E funcionar em pós de objetivos está bem, ok? Mas agora o que é que acontece? Eu acho que a mente de Jesus não funciona bem assim. Porque senão o que é que aconteceria? Nós iríamos poder alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. E então não teria feito falta que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que já existiam desde o Gênesis, porque eles estavam a ter uma conversa aos três quando decidiram criar o homem, estavam os três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a ter uma amena conversação, a Trindade, quando decidiram criar o homem, nós, à sua imagem e semelhança. Então, o que é que acontece? Provavelmente, definitivamente, segundo o que nos ensinam as Escrituras, segundo o padrão, desde o Antigo Testamento até agora, entendemos e podemos deixar explícito que as obras são importantes, mas são importantes quando elas provêm de fé, porque as obras sem fé são mortas. Mas o fruto principal é o amor. Ok? E o que é que acontece? Muitas das vezes nós fazemos as coisas e andamos muito estressados, tal como a Marta, distraídos em muitos serviços,
Estamos aqui? Para tratar de provar a nossa fidelidade a Deus, para tratar de provar a nossa entrega a Deus, e depois chegamos ao pé do Senhor e dizemos: bom Senhor, agora o que é que eu tenho que fazer mais? Para receber o galardão, como é que eu hei de fazer para herdar? E o Senhor, isto da vida eterna não é herdado. Compadre, isto é muito simples, é o quarto ponto, era aquilo que eu estava aqui a dizer, que eu escrevi através do meu servo Paulo a Timóteo. Deus é que nos salvou e chamou-nos de um modo especial. Já nos tinha preparado uma graça em Cristo Jesus. Nós estávamos a ser reconciliados com Ele por meio da cruz. E às vezes parece que nós não enxergamos isto, porque ainda andamos dentro dos primeiros 2, 3 patamares. Não sei se conseguimos adquirir o bom senso ou a mente sã, equilibrada. Ok? Não sei se andamos lá. Não sei se andamos naquele patamar de ainda ter vergonha de anunciar o Evangelho da cruz. Loucura para muitos, mas salvação para todo aquele que nele crê. Não sei se estamos preparados para ter a dunamis, o bautismo do Espírito Santo de Deus, para podermos ser mártires por amor à cruz, sabendo que é grande poder para a salvação estarmos prontos para sofrer por causa daquele que entregou tudo por nós. E não sei se entendemos realmente tudo está, reside nele, foi feito por ele e para ele. Então o que é que acontece aqui? Estava Marta distraída, aproximando-se e disse: Senhor, mas tu não vês, Senhor? Então, ela foi ainda por cima até falar com Jesus. Jesus, olha lá. Então, mas tu já viste a Maria? Senhor, então a Maria está aí sentada, não faz nada, Senhor. Olha lá para aquela figura. Eu estou aqui a trabalhar, Senhor. Ela está aí sentada aos teus pés, a ouvir-te. Olha lá, como é que é, Então, sou aqui a escrava de serviço, Senhor. Isto assim não dá. Sou sempre eu. E então Jesus diz-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, Marta. Estás fatigada com muitas coisas. Mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual jamais lhe será retirada. E nós parece... E aqui começa a haver uma dicotomia dentro da nossa mente. Então, mas como é que é? Então agora já temos é que estar sentados, temos é que estar a ouvir ao Senhor, não precisamos de trabalhar, já não precisamos de fazer nada. Isto agora é que vai ser fixe, já não vai haver caminhões, já não vai haver nada disto. Amanhã não trabalhamos, amanhã não fazemos nada. Voltamos ao ponto 1. Bom senso. Mente sã, equilibrada, equilíbrio. Mas temos que ir ao fulcral. E agora, posso embrulhar isto? Posso fazer um embrulhozinho agora para terminar? Ok? Posso fazer um embrulho? Posso terminar? 5 minutinhos para terminar, ok? Vou em 32, com 5 minutos eu fecho isto tudo. Parábola do bom samaritano. Quem era o samaritano? Vou só ler um versículo. Toda a gente conhece este versículo. Efésios 2, 8. Quem é que conhece este versículo? Memória para beber um pinho de água. Quem é? O que é que diz Efésios 2, 8? Porque é pela... Efésios 2, 8. Bota aí. Quem é que quer ler para eu beber água? Nove. Pela graça sois salvos. Não vem das obras? Para que ninguém... Amém. Agora, 2 Coríntios, capítulo 4. Versos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 4, por favor, versos 6 e 7. Fez brilhar a luz no nosso coração. Mas, 7. Amém.
Amém? Ok, sum it up, como dizem os ingleses. 2 versículos, 4º ponto, e agora embrulhamos aqui isto para entendermos e vamos ver. Jesus, diz a Marta, com uma voz de amor, com uma voz compassiva. Marta, Marta, estás ansiosa, estás trabalhada. Se Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. A palavra de Deus ensina para que nós guardemos tesouro nos céus, onde não possamos ser, não vai guardar, não vai ter pó, não vamos ser roubados, porque se fazemos tesouros aqui na terra, e onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. 35 minutes to go. Então vamos lá ver aqui se a gente fazemos um exercício mental. Quem é o samaritano? Quem é? Jesus está a dar uma ilustração. Jesus sempre falou por parábolas. Qual era o intuito de Jesus falar por parábolas? Não só de fazer pensar. Não só de fazer pensar. Jesus queria que realmente escoar, ver quem eram aqueles que tinham realmente o interesse de o seguir. Havia multidões, e as multidões queriam a Jesus mais que nada por aquilo que Jesus podia lhes dar, obter a sanidade, os milagres, do que realmente por outra coisa. E então, através das parábolas, aí fazia-se o filtro social da coisa. Não porque fosse uma elite, que ele procurasse uma elite, mas basicamente por isso. Jesus aqui fala acerca de um samaritano. E o que é que ilustra o samaritano? Ilustra a Jesus. Jesus, o samaritano, ilustra a Jesus. A palavra de Deus ensina que Jesus, nós fomos comprados por preço e preço precioso, a sua sangue derramada no cruz do Calvário. E o bom samaritano, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Pagou, deixou, pagou, veio e passou, e foi. A Bíblia diz que ele voltará. Ele diz, e eu depois voltarei e pagarei-te aquilo que fizer falta. Agora, quem era o viajante? Reparem que eu estava a falar com um doutor da lei. E Jesus estava a ilustrar. E ele segue, ou seja, a história do samaritano encompassa logo em seguida que ele dirige-se a Betânia e dirige-se à casa de Marta e Maria. E tudo isto tem um seguimento e tem um ensino. E quando ele vem à casa de Marta e Maria e diz, ok, Maria escolheu a boa parte, está-nos a apontar para a história de trás. E qual é que é a boa parte em tudo? Qual é que é a boa parte da nossa vida? Onde é que nós vamos buscar o bom senso? Onde é que nós vamos buscar o equilíbrio? Onde é que nós vamos buscar a capacidade para poder sofrer? Onde é que nós vamos buscar a capacidade para não termos vergonha do Evangelho? E quem é que é o viajante? Se o samaritano é Jesus, quem é que é o viajante? O viajante ilustra 2 pontos. A condição humana na sua fragilidade. Que neste mundo é continuamente assaltada, esbofeteada e cai sempre por terra. Mas a condição humana necessita do bom samaritano. Mas, no entanto, o viajante ilustra outra vez, supremamente, outra vez, a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos seus. A religião que escraviza, a religião que rouba, que assalta a alma, que a priva da liberdade, que a esquadrinha de tudo e a deixa no chão. Exatamente Jesus Cristo que veio para os seus e os seus o rejeitaram. O viajante ilustra a Jesus, rejeitado pela religião, rejeitado pelos poderes fáticos, foi à cruz e ao 3º dia, depois de ser sepultado, ressuscitou e reina à direita do Pai. E virá outra vez pela sua igreja. Virá outra vez pela sua igreja. Tal como diz agora a palavra, e lemos ainda agora em 2 de Coríntios. E temos este tesouro em vasos
de barro, para que a excelência e o poder não seja nosso, mas de Cristo Jesus. Amém? Sempre Jesus, quando chega ao fim, depois de falar com Maria, ele diz, Maria escolheu a melhor parte, e ele está a apontar para a melhor parte que tinha já contado a história acerca dele. Ele estava a falar acerca dele àquele doutor da lei. Aqui estou eu. Sou o viajante. E o viajante é condição humana. E aqui estou eu, o bom samaritano, aquele que usou de compaixão. Este sou eu, Jesus. Tudo foi feito por mim, para mim, para mim. E hoje em dia, enquanto muitas pessoas se perdem em vãs palavrarias, aquilo que também está escrito em 2 Timóteo é interessante. 2 Timóteo fala isso. Muito interessante. Quando Paulo escreve a Timóteo, diz, evita os palavreados mundanos que não servem senão para aumentar a descrença. As palavras dos que assim falam alastram como a gangrena, entre esses estão Himeneu e Fileto. Eles afastaram-se da verdade e fazem perder a fé aos outros, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Porém, o fundamento estabelecido por Deus está bem firme e nele está escrito, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem e ainda todo aquele que invoca o nome do Senhor deve afastar-se da injustiça. Numa casa rica não há só utensílios domésticos de ouro e de prata, há também alguns de madeira e de barro e uns servem para fins nobres e outros usos mais correntes. Portanto, quem está limpo dessas coisas é um utensílio nobre, purificado e útil ao dono e serve para tudo, fazer tudo o que é bom. Mas tu foges das paixões da juventude, procura a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que invocam o nome do Senhor de coração sincero. Amém? Somente necessitamos de Jesus Cristo, nada mais que Jesus. Precisamos de uma mente sã, onde é que a vamos encontrar? Em Jesus. Precisamos de perder a vergonha, onde é que a vamos conseguir? Em Jesus. Precisamos sair de dogmas e de demagogia, como é que o vamos fazer? Em Jesus. Todas as ilustrações ilustram a Jesus. Jesus sempre falou acerca dele. E sempre apontou, principalmente aos doutores da lei, aquilo que ele era e que ele é. A salvação não é por qualquer tipo de obra de justiça, mas sim pela justificação que tivemos com ele na cruz do Calvário.